sobre a questão daquele abraço que você dá no final, né? É, então, eu esqueci até o nome do abraço agora, que no dia tava com ele na cabeça. Mas eu fiquei curioso porque é o seguinte, todo aquele envolvimento ali da questão da massagem, pode ser que tenha pessoas marinha de primeira viagem, bem como tem pessoas que já são acostumadas, né? E de repente pode ser que, por exemplo, um exemplo, né? É, pode ser uma parente minha, pode ser uma prima, pode ser também uma amiga, alguém da família, ou não, pode ser só uma amiga conhecida. Aí a pessoa não conhece muito da filosofia, assim também como eu não conheço nada, tô conhecendo agora, né? E aí dá aquele abraço assim bem juntinho, rapaz, a gente fica assim um pouco preocupado, porque como a gente é, não é da área, é tudo muito novo, né? Aí eu queria saber de você se como melhor explicar o fundamento desse abraço, o porquê e tal, entendeu? É muito bom explicar o significado, ainda mais você que é muito detalhista mesmo no significado aí nas explicações, muito bom. É, se a gente dá só por dar, pode ser que a pessoa malde uma coisa, então é bom a gente explicar qual a importância daquele abraço, porquê daquele abraço, entendeu? E a outra pergunta é a seguinte, Rogério. Já aconteceu alguma vez de, tipo assim, o cliente não tá passando algum trauma, sei lá, no casamento, alguma coisa, e quer frequentar fazer esse tipo de massagem, terapia, pra, sei lá, infinitos objetivos dela lá. Só que não explica, não fala pro marido, não conta. E aí ela conta pra gente que não falou pro marido, dessa nossa postura. E a outra coisa, tanto na sua trajetória aí, já aconteceu isso? E se já aconteceu também de às vezes o marido ou a esposa descobrir e ter que querer ligar pra você ou procurar tirar alguma satisfação? É só bom compartilhar essa experiência que a gente tem que aproveitar para perguntar, né? Então, se perguntar não ofende, pro futuro da gente aqui, pode ser que a gente precise dessas informações, sejam muito úteis, entendeu? Estas são outras perguntas importantes, eu vou estar respondendo aqui agora. A primeira fala sobre o abraço, né? O abraço tântrico. E como explicar isso para as pessoas leigas, né? Os amigos, os parentes, ou mesmo a cliente que está ali recebendo aquele abraço tântrico. O trabalho durante a sessão ela é feito de uma forma muito intuitiva, não precisa de grandes explicações, naquele momento é algo muito intuitivo e consegue ser aplicado. Mas sim, a explicação antes da massagem, ou mesmo para aqueles clientes que estão ali conversando para entender o processo, e também para os familiares, amigos, e seja mais quem for, é importante sim explicar. Embora a sessão acontece dentro de uma sala comercial, dentro de uma tenda indiana, é um ambiente onde está você e a cliente, somente é isso. O que acontece dentro daquele processo precisa seguir todo um protocolo. No entanto, não é algo que você vai estar compartilhando com outras pessoas, se você deu ou não deu o abraço tântrico, se você fez um trabalho de sensitive ou se não fez. Isso é um trabalho que deve ser feito com a cliente, mas que deve ter todo um sigilo no processo. Tem clientes que não conseguem, por exemplo, dar um segundo passo para um trabalho mais sensitive, ou mesmo o abraço, o tântrico. Então, são coisas que vai acontecer gradativamente entre cada cliente, depende da permissividade que se dá, enfim. Mas vamos lá às explicações do abraço tântrico. O momento do abraço tântrico é um momento de renascimento. Entendemos que durante um processo tântrico é um momento de morte e de renascimento. E aquele abraço tântrico é o momento que você, terapeuta, canaliza a energia da Mãe Terra, nascendo ali pela parte do seu chakra Muladhara, subindo pelos demais chakras, e então você está totalmente energizado. Por isso que a sessão deve ser feita com muita concentração, não há tempo para ficar pensando em coisas fora do contexto da terapia. É um momento de você observar todas as reações fisiológicas e você se concentrar, você canalizando a energia da Mãe Terra, canalizando a energia do universo. Então nós precisamos naquele momento trabalhar nossa respiração, trabalhar nosso processo meditativo, porque nós não estamos ali sendo pagos apenas para colocar uma mão sobre um corpo, apenas para fazer manobras. Aquele momento é um momento muito místico, é onde você canaliza a energia para a paciente, ou uma terapeuta canaliza para o paciente. Então, o que acontece? Ali você está canalizando, através dos seus chakras,
energia para os chakras daquela paciente e, se for uma terapeuta, canalizando para o paciente. Então, um momento muito importante. Quando você tem um abraço tântrico, é quando você faz isso, você transmite esse processo. É um momento de renascimento. É mais ou menos como se ela tivesse, de fato, né, como eu falei, um momento de morte, e aí ela está totalmente purificada, é onde ela dissipou todas as energias densas armazenadas no corpo, e ela vem agora com a necessidade de recarregar essas energias. Lembrando que os chakras, que é falado através dos nossos vídeos, nossas apostilas principalmente, é importante lembrar que os chakras são pontos de luz, pontos que nasce, armazena e conduz a energia vital, a energia, né, o próprio Kundalini. Então é por ali que se trabalha esse processo energético. Então aquela pessoa que teve um momento de morte, ela renasce ali com baixa energia, ou totalmente muito limpa de energia, e é necessário recarregar essas energias. O abraço tântrico ele vem para esta função. Então é um momento muito místico. Aliás, a sessão em si ela é muito mística, ok? Acredito que tenha respondido então a parte do abraço tântrico. Não tem nada de mais, não tem nada de comprometedor. A sessão toda não tem nada de comprometedor. O que faz a maldade durante uma sessão tântrica é a mentalidade erotizada. Mas, Rogério, e se a paciente ou se o paciente tiver uma mentalidade erotizada? E agora? E agora que para que isso tenha uma fusão nesse sentido, é preciso que ambos estejam nesse sentido. E o terapeuta, devidamente preparado, ele precisa não erotizar, não levar para essa conotação. Por mais que do outro lado a pessoa esteja totalmente mal intencionado, é importante que o terapeuta ou a terapeuta tenha todo um trabalho voltado para esse lado místico, energético, de pureza, né? A sessão de terapia tântrica não pode de jeito nenhum ser levado como uma forma de massagem erotizada, tá bom? Então esse é o conceito do abraço tântrico. Vamos falar aqui agora sobre a questão dos casais. Você perguntou então se os casais, né? Se aqueles casais que fazem a massagem tântrica sem o consentimento do parceiro ou da parceira, se isso já aconteceu, se acontece, como agir. Olha, infelizmente, no mundo ocidental há um preconceito muito grande sobre a terapia tântrica. Esse preconceito nasce, primeiro, pelo volume expressivo de propostas de casas de massagem levando o Tantra para uma conduta erótica, pornográfica, libidinosa. Então é muito difícil para as pessoas terem acesso a um conteúdo de qualidade, a uma informação adequada. Temos vários problemas para que esse conteúdo chegue até as pessoas. As redes sociais não aceitam. Vira e mexe, perdemos aí redes sociais com milhares de seguidores. Por quê? Porque a própria rede social tem um entendimento negativo sobre a terapia. Então fica difícil porque quando alguém vai pesquisar, encontra textos, áudios, vídeos e 90% daquilo é voltado para o erotismo. Então se você para uma pessoa na rua e pergunta o que ela acha sobre a terapia tântrica, ela vai ter vergonha de conversar sobre o tema e vai provavelmente ter um pensamento de que a terapia tântrica é uma terapia pornográfica. Então, infelizmente, esse é o cenário da terapia. Por isso que casais não conversam sobre o tema, por isso que os casais não compartilham a informação e acabam muitas das vezes fazendo escondido. É muito comum, mais comum do que você imagina. Infelizmente, não é uma situação que nós, do Templo Ashma, eu, nesses mais de 15 anos, 16 anos de trabalho, não é algo que eu recomendo, mas infelizmente temos que respeitar, né? Nós, como terapeutas, nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para ajudar. Muitas vezes, mesmo com o marido ou a esposa não sabendo, nós conseguimos à distância salvar grandes relacionamentos, né, grandes casamentos. Por quê? Porque se um dos lados tiver ali algum problema emocional, energético, espiritual ou mesmo de saúde sexual, você como terapeuta ou mesmo uma terapeuta ajudando lá o marido, independente do quanto que a esposa compreende, qual a maturidade da esposa para com aquilo, ou vice-versa, né, o quanto que o marido poderia ou não compreender, infelizmente ou felizmente, né, isso é um assunto particular deles. Você como terapeuta, o seu papel é ajudar, é conduzir o processo terapêutico e fazer com que aquelas pessoas tenham uma vida melhor. Você perguntou também se eu já passei por isso, também como que devemos agir. Já passamos algumas vezes, não muitas, mas já passamos. Já passamos, por exemplo, de mulheres
pegar o telefone do nosso centro terapêutico, mandar mensagem perguntando que tipo de terapia, que tipo de massagem nós fazemos. Uma vez respondido, ela, né, falava mais alguma coisa ali e bloqueava. Então, esse tipo de comportamento há um indício de ser alguma esposa que está ali monitorando a conversa do marido no celular. Isso acontece. Da parte do marido, aconteceu poucas vezes também, até menos do que com mulheres. Mas já aconteceu de maridos entrar em contato na rede social, entrar em contato no nosso WhatsApp e questionar por que, que a mulher não foi atendida por uma terapeuta feminina. Só que assim, o que se conversa internamente entre nós e uma cliente, ou no caso um cliente e a terapeuta, foi conversado, foi acertado e assim foi feita a terapia. Só que, infelizmente, né, quando chega em casa, se isso vem à tona, aí tem que buscar meios de se defender, meios de não criar um conflito ainda maior, porque, infelizmente, a sociedade, né, age dessa maneira. Existe aí o preconceito, existe o medo de perder, existe o machismo também, por que não dizer do machismo? Então, assim, um homem, 100% dos homens que procuram nosso instituto, eles querem ser atendidos ali por mulheres, a não ser que eles sejam homossexuais. Então eles querem ser atendidos por mulheres. E quando passa pela cabeça a ideia de uma mulher tomar massagem tântrica, elas, por respeito ao marido, algumas vezes acabam querendo fazer com mulheres. Não é que elas querem, é porque elas não querem ter que mentir em casa. Então elas acabam pedindo para que seja feito com mulheres, o que não é possível dentro de uma terapia tântrica verdadeira, dentro de uma terapia tântrica que busca unificar Shivas e Shakti, ou seja, não existe tântrica colocando mão no corpo da pessoa, não é só isso, isso não é o tântrica. Então, para que o Tantra se faça presente, para que o Tantra aconteça, é fundamental que unifique-se as duas polaridades opostas, que é Shivas, a energia masculina, e Shakti, feminina. Colocar essas duas polaridades opostas unificando-se, você gera a Kundalini e todo o trabalho desrepressor, transformador, evolutivo acontece. É muito difícil você convencer um homem disso. Ele acha que é porque a mulher vai ser tocada e não deve, porque é a mulher dele, é um objeto, infelizmente. Só que assim, o Tantra para acontecer não é a minha vontade, não é o meu desejo, não é a minha opinião, e nem tampouco a da mulher ou do homem. Mas é como que o Tantra verdadeiro, o Tantra que traz resultados terapêuticos acontece. E aí é preciso explicar para a mulher, é preciso explicar para o homem como que funciona, como que deve acontecer a terapia. Do contrário, vai ser uma mão no corpo sem nenhuma finalidade, uma mera masturbação. E a proposta de um centro holístico terapêutico, a proposta de um terapeuta tântrico ou de uma terapeuta tântrica, não é simplesmente tocar o corpo de uma pessoa, não é simplesmente masturbar uma pessoa. É trazer à tona a energia Kundalini e assim acontecer. Então, por conta da dificuldade do marido ou da esposa entender isso, nossa, meu marido vai ser atendido por uma mulher? Não, isso é um absurdo, que massagem íntima dessa? Não, isso aí é traição. Isso aí para mim é pornografia. Então, esse pensamento é que leva o homem a fazer escondido. E a mulher, principalmente. Homens, eles nem têm culpa por fazer a massagem tântrica. Já mulheres, algumas ficam se sentindo um pouco culpada porque está enganando o marido, na cabeça dela, não está enganando. É o momento íntimo dela. A própria psicologia defende essa teoria de que todo ser humano precisa ter seu próprio momento de despertar. Então, primeiro é preciso separadamente, tirar da mente essa ideia de que terapia tântrica é pornografia, que por conta disso, se eu fizer, eu tenho que fazer escondido. Não, não é que tem que fazer escondido, mas é um momento da pessoa. E o terapeuta, ele não pode intervir nisso, obrigar a pessoa a falar, obrigar, não pode. O terapeuta, ele vai apenas atender. Infelizmente, é isso que acontece. Muitos casais procuram a terapia tântrica, mas procuram isolado, né? Cada um procura escondido. Homens procuram, mulheres procuram. O fato é que nós vivemos um mundo, um momento atual, onde existe um índice de insatisfação sexual muito grande. Eu diria para você que hoje já passa dos 75% fácil. Mais de 75% das pessoas estão insatisfeitas sexualmente, ou tem algum tipo de disfunção sexual, ou mesmo insatisfação no relacionamento, até mesmo fora do sexo. E aí vê no Tantra uma oportunidade para salvar o relacionamento, para salvar esses processos todos de amor, de relacionamento, de companheirismo, e nem sempre pode ser compartilhado com o marido ou vice-versa com a esposa por falta de entendimento, falta de maturidade, falta de compreensão, e essa está aí a resposta. Como agir, Rogério? Nós devemos respeitar
a paciente, ou mesmo respeitar o marido. E se um dos dois entrar em contato, você não pode, não deve levar adiante o que foi conversado, o que não foi conversado. Você precisa, na medida do possível, criar uma situação de paz entre o casal, na medida do possível, falar até onde pode ser falado, e é isso aí. Você precisa ser ético e tentar salvar o relacionamento e não prejudicar. Infelizmente, quase que nada que você fizer vai ajudar muito, mas você precisa se esforçar para isso. Então, quando você atende uma cliente, o que você conversa com a cliente é entre você e a cliente. Uma terapeuta, quando atende um cliente masculino, o que ela conversar com aquele cliente precisa ser entre ela e o cliente. Rogério, se entrar em contato, infelizmente, dá um jeito de criar uma situação de paz, porque o objetivo da terapia não é tirar a paz do relacionamento, pelo contrário, é ajudar as pessoas a ter uma vida melhor.